Olá, pessoal! Hoje na nossa aula sobre auxiliar do escritório, eu vou falar sobre a gestão de documentos. Sejam bem-vindos! Uma das principais funções do auxiliar de escritório é organizar e classificar os documentos do escritório, o que pode ser feito na forma física, eu vou falar para vocês como fazer, e também na forma digital. Então, os dois objetivos dessa aula são esses, né? Explicar a organização física dentro do ambiente de escritório e também a parte digital. Antes de tudo, é preciso que você classifique os documentos, seja na forma física ou digital. E aí, a gente tem alguns critérios de classificação. Primeiro, por espécie, né? Consiste na classificação do tipo de documento, com base na origem das informações e na finalidade de uso. Por exemplo, laudo, petições, recibos. O gênero ou formato, que é uma representação do documento no formato impresso ou digital. Então, os textos impressos e digitais, gravações em áudio, vídeos, gráficos, planilhas, são exemplos de gêneros ou formatos de documentos. Tem escritórios que têm vários tipos de gêneros e formatos de documento, né? Tem escritórios que não, apenas o papel impresso e sua versão digital. Pode ser por assunto, pode ser classificado como sigiloso ou público, por departamento, temas, setores, etc. E também por relevância, que é uma classificação dos documentos de acordo com o estágio de produção e ou com a frequência de uso na execução dos processos administrativos. Esses três primeiros que eu citei, espécie, gênero, formato e assunto, eles vão ser mais presentes em um ou outro tipo de escritório. Então, vai depender da característica do escritório que você trabalha. Já o último, que é relevância, eu sugiro para todos. Por quê? Porque tem documentos que você precisa de acesso mais fácil e tem uns que eles só precisam ser arquivados e mantidos em segurança. Então, eu sempre recomendo que a relevância seja usada em todos os tipos de escritório e critérios de classificação, tá? Se você usar o critério da espécie, é importante seguir as seguintes instruções, tá? Comprovantes de pagamento, documentos fiscais, como notas e cupons, contratos, extratos. Os tipos mais comuns são os extratos de banco e do cartão de crédito. Propostas, cartas de cobrança, recursos humanos, contratos de experiência, olerites assinados, atestados médicos, folha ponto, comprovante de pagamento do FGTS, comprovante de pagamento do INSS. Todos esses tipos de documentos que são classificados dentro do critério espécie, eles precisam ser separados e alguns precisam ficar mais à mão do que outros, tá? Por exemplo, os documentos dos recursos humanos, é importante que eles tenham um lugar só para eles ali e que seja de fácil acesso. Embora eles sejam arquivados, todo mês está sendo alimentado, né? Aquele tipo de arquivo. Comprovantes de pagamentos, documentos fiscais, contratos, extratos, esses já podem ficar arquivados, eles devem ficar arquivados ali em segurança, mas eles não são acessados com muita frequência. Já propostas, né, de clientes e cartas de cobrança precisam estar à vista e com fácil acesso para você não esquecer, por exemplo, que tem uma carta de cobrança ali, né? Os arquivos, eles também podem ser classificados em três tipos, né? O arquivo ativo, o arquivo inativo e o arquivo morto. Então, quando você tem muita documentação no escritório, é importante que você faça também esse tipo de triagem, né? O arquivo ativo, por exemplo, essas cartas de cobrança que eu falei para vocês, esses boletos que vão chegando. O arquivo inativo, que é um arquivo que você deixa ali, por exemplo, com fácil acesso, mas que você dificilmente vai acessar. E o arquivo morto, que é aquele que você tem que guardar, mas que ninguém vai acessar, tá? Geralmente, o escritório ou tem o inativo ou tem o morto, né? É difícil ter os três tipos, mas assim, quando tem muita documentação, pode haver os três tipos, então é importante que você faça isso. É claro que o auxiliar de escritório vai sempre contar com a orientação de outras pessoas, ele não vai tomar decisões sozinhos, até porque geralmente os escritórios têm uma gestão democrática, né? Mas é importante conhecer esses critérios de classificação.
Então, mesmo com uma rotina intensa de cuidados, os documentos físicos, eles podem sofrer uma série de riscos, como os ambientais. Os raios solares são um dos principais riscos ambientais, já que estragam o papel e a tinta. Então, se um documento ficar muito tempo exposto ao sol, ele pode perder a autenticidade, já que o conteúdo começa a ficar apagado. Então, cuidado com o local em que você armazena esses documentos, que seja um local que não bata sol com frequência. Tem os danos físicos, né, que incluem altas ou baixas temperaturas, excesso de iluminação e de umidade. A umidade é outro detalhe também que precisa ser monitorado. Para evitar problemas graves, o ambiente deve ser climatizado, com temperatura sempre entre 20 e 22 graus, porque a oscilação de temperatura também não é legal. Então, às vezes, o escritório fica com o ar-condicionado ligado o dia todo naquele local onde estão os arquivos. Depois, as pessoas vão embora, desliga, a temperatura sobe repentinamente, fica muito abafado, muito quente, muito úmido. É preciso observar essas questões, né? É também importante, gente, avaliar a qualidade do ar, já que a umidade excessiva pode mofar a papelada, enquanto ambientes muito secos danificam a fibra do... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Papel. Então, não pode ser nem muito seco, nem muito úmido. Tem o risco químico, né? O excesso de poeira, poluição de ar também podem provocar danos aos documentos, e esses fatores nem sempre são levados em consideração. Os riscos biológicos, como fungos, roedores, insetos, como traças e formigas, podem se tornar um enorme problema para os documentos. Já vi caso, né? Perderam arquivos inteiros por causa de insetos. Então, é preciso também monitorar o certo a ser detetizado, né? O escritório. Tem o risco humano mesmo, né? As pessoas podem manusear os documentos com pouco ou nenhum cuidado, derramar água, alimentos, guardá-los de forma equivocada, simplesmente não fazerem um arquivamento. O documento pode até se perder. E tem os riscos de segurança, né? Os papéis podem ser acessados por qualquer pessoa, né? Oferecendo risco de perda de documentos e de vazamento de dados, né? Alguém pegar esse documento. Então, é importante para isso que, mesmo que haja um arquivo físico, haja um arquivo digitalizado, tá? Antes de eu continuar, eu queria indicar um vídeo aí para vocês, tá? Da Giovana Carranza, onde ela dá uma aula sobre métodos de arquivamento, para vocês terem uma ideia um pouco mais ilustrativa de como fazer essa organização dentro do escritório. Organizar esses arquivos físicos, né? Parece ser uma tarefa difícil e é mesmo, mas uma vez organizados, gente, é só manter depois essa organização, dá muito menos trabalho se você tiver um sistema eficiente. Então, além desses cuidados com o ambiente de armazenamento, é preciso ter uma triagem inicial, separando os documentos por critérios, como eu expliquei no slide anterior. Incluindo os gêneros na organização de arquivos físicos. A criação de um índice é fundamental e é importante que esse índice esteja visível para todos, tá? Que forem acessar esse arquivo. É preciso ter um método de armazenamento para você saber encontrar, uma atenção ao prazo de validade dos documentos, principalmente contas. A microfilmagem também é adequada. E, claro, a digitalização de documentos, que eu vou falar agora no próximo slide. Mesmo que haja um arquivo físico bem organizado e seguro, é importante que hoje em dia se faça essa digitalização
para facilitar também o acesso a esses documentos. Então, hoje em dia, a maioria dos escritórios tem um sistema de armazenamento de dados no computador, usando ou o Google, né, e os recursos do Google, como o Google Drive, por exemplo, que é uma nuvem, ou então usando o sistema da Microsoft, né, através principalmente do seu pacote Office, ou os dois, né? Mas para fazer a digitalização dos documentos é preciso seguir algumas etapas. Primeiro, a coleta de documentos, né? Que deve ser feito um levantamento dos documentos existentes, e é uma etapa que exige bastante trabalho e bastante atenção. Se você já tem um arquivo físico bem organizado, essa etapa vai ficar bem mais fácil. E aí você estabelece prioridades, tá? Com os documentos coletados, é necessário organizá-los de acordo com seu objetivo, utilização, além de critérios como data ou nome. É fundamental criar um padrão de classificação para que o sistema funcione e que todos conheçam esse padrão, para que eles saibam como e onde acessar o arquivo. Aí vem a digitalização propriamente dita, tá? Os documentos devem ser digitalizados seguindo uma ordem inteligente que faça sentido, de preferência os que têm prioridade, tá? Que são mais urgentes. E é importante você atentar à nitidez dos arquivos. Então, as ferramentas digitais que você usa para isso são importantes. Por exemplo, um bom scanner, tá? A indexação, que depois que o arquivo está no computador, você vai definir os critérios de indexação que vão funcionar de acordo com a parametrização da plataforma de digitalização escolhida. Ou seja, a pasta, o sistema operacional que você estiver usando, vai influenciar muito na organização desses arquivos, tá? Tem um vídeo aí que ensina como organizar as pastas do computador da sua empresa. Eu achei bastante didático, tá? Hoje em dia, gente, um outro conceito que eu trago aqui para vocês é a questão do escritório virtual. Muitas empresas não têm escritório físico, elas funcionam apenas com escritório virtual. Mas o que é e como funciona o escritório virtual? Se você quiser saber mais, eu coloquei o link aí, mas basicamente são empresas que funcionam através só de trabalho remoto, é só no computador. Elas não têm uma necessidade de um ambiente físico nem para atender o cliente, nem para manusear os seus arquivos, enfim, nem para fazer os trabalhos que o escritório ou a empresa exigem. Então, é um conceito novo, um conceito todo bastante interessante. Serve para todos os escritórios? Não, mas para muitas empresas tem servido e bem, porque poupa bastante gastos, né? E poupa bastante energia do colaborador, que vai ficar, às vezes, até em casa fazendo o seu trabalho. Para finalizar, eu vou falar da gestão desses documentos que você digitalizou, que agora são documentos eletrônicos, tá? Na forma digital, as pastas são usadas para organizar tudo que está dentro do computador. Então, a gente usa o sistema de pastas assim como a gente usa no sistema físico, né? Lá você organiza seus documentos, vídeos, fotos, enfim, todo o material que você tem. As pastas, elas podem ser nomeadas pelo usuário para localizar mais facilmente algum arquivo ou documento, mas também você pode renomear, excluir, mover, entre outras funções, e você pode usar um sistema de nome, né, de classificação ali, que seja mais fácil para as pessoas acessarem. Nós temos aqui dois tipos de pastas, as pastas comuns, que são utilizadas para organizar o HD, o disco rígido, por exemplo, exemplos de pastas que já vêm com Windows, por exemplo, como os meus documentos, minhas imagens, meus vídeos, minhas músicas. E temos as pastas públicas, que são feitas para acesso compartilhado, né? Por padrão, uma pasta pública herda as configurações de sua pasta pai, incluindo as configurações das permissões. Então, você cria uma pasta dentro dos meus documentos, ela vai ter a característica dos meus documentos, tá? O sistema, o Office do Windows é o mais usado hoje em dia para você armazenar, mas o sistema operacional nem é o mais importante, mas a memória do computador e a forma como ele funciona influencia muito também. Então, o seu escritório vai precisar estar preparado aí, principalmente se ele tiver uma quantidade muito grande de arquivos e arquivos muito pesados. Por exemplo, arquivos que envolvem fotos e vídeos, que pesam mais, né? Tanto na hora de fazer o armazenamento, quanto na hora de você for acessar, né? Porque demora para carregar e etc. Então, o computador também precisa ser um bom computador. Para gerenciamento desses documentos, você pode voltar para sistemas de gerenciamento digital,
que são sistemas voltados para a gestão de documentos digitais, que armazenam, atualizam e compartilham arquivos de acordo com os níveis de acesso e privacidade estabelecidos pela empresa. A plataforma ela pode ser customizada de acordo com as necessidades de cada instituição e facilita as tarefas diárias, né, tornando tudo mais simples e automatizado. Então, muitas empresas elas têm uma plataforma digital, não é um site, tá? O site da empresa ele é voltado para o cliente, é para acesso externo. A plataforma digital, gente, é para acesso interno. Então, geralmente, o colaborador tem um login, uma senha, e ali ele entra e tem acesso a todos os arquivos que são permitidos para eles. Né? Então, é importante que, se o escritório tiver uma grande movimentação de documentos, uma grande quantidade de documentos que são acessados por muitas pessoas, que se cria essas plataformas digitais. Uma outra forma de armazenar de forma segura é a nuvem, tá? Facilita o acesso, reduz a necessidade de hardwares robustos, né? Então, aqueles computadores com muita memória, garante a segurança aos arquivos. Os gestores e as equipes podem verificar os documentos usando qualquer equipamento, em qualquer lugar do mundo, principalmente através do celular. E os arquivos ficam protegidos, já que não dependem de um computador específico para serem salvos. Então, geralmente, a nuvem que armazena determinados arquivos, ela tem uma senha que é compartilhada com quem necessita acessar esses arquivos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!